Alô, meus queridos, graça e paz. A grande pergunta é: o Espírito Santo visita ou o Espírito Santo habita? A gente sabe que a visita, ela não fica com a gente. Uns ficam mais tempo, outros menos tempo, mas eles se retiram da sua casa. Por isso que o nome é visita. É algo temporário. O Espírito Santo, ele habita. Não existe esse negócio de visitar. Então, vamos falar sobre isso, começando no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então não é para alguns. Todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Quais são esses sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. São esses os sinais que vão acompanhar esses, né? Então aqui vocês têm que prestar atenção que está falando: quem crer e for batizado será salvo. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 8, versículo do 9 ao 24. Simão, o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Então o cara tinha uma moral diante do povo. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Não era nada de Deus, era mágica, né? Feitiçaria. No entanto, quando Filipe, um dos apóstolos, lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então vocês podem ver aqui, no livro de Marcos, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Aqui o próprio Simão Mago, o feiticeiro, que iludiu o povo, ele também creu e foi batizado. Mas em seguida Filipe por toda parte, observando, maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O coração dele estava interessado nos milagres, nos sinais que ele poderia lucrar com isso. Continuando. O apóstolo em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham aceitado a palavra de Deus, mas não tinham o Espírito Santo. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, tá? Ofereceu-lhe dinheiro. Olha o coração de Simão, o mago. Ofereceu-lhe dinheiro. Ele só estava interessado não em Deus, não é em Jesus, não. Ele estava interessado nas maravilhas, nos sinais que ele poderia lucrar depois. Ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aí Simão falou assim: orem vocês ao Senhor por mim,
para que não me aconteça nada do que vocês disseram. É o 0800, só quer receber, nem orar ele quer. Então Pedro foi muito sábio ao falar que ele não tinha nada com o ministério. Você não tem parte nenhuma, nem direito nesse ministério. O coração dele só estava pensando nas coisas terrenas e não nas de cima, não de Deus. E vocês podem ver aqui no livro de João, capítulo 15. Então vocês viram, né? Quem crer e for batizado será salvo. Simão o mago creu, foi batizado e não foi salvo. Bom, aparenta que não, né? Até então diz que não. Só se depois ele se arrependeu, isso aí é ele Deus. Mas a palavra diz que ele estava interessado, o coração dele não era reto diante de Deus, o apóstolo Pedro falou. Então a gente vai no livro de João, capítulo 15, do versículo 26, diz assim, ó: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados. É o Espírito Santo que é a graça divina. É o Espírito Santo que habita nos filhos de Deus. Muitos estão nas igrejas com seu terninho, pregando nos púlpitos, indo aos hospitais, fazendo visitas a presídios, e não tem o Espírito de Deus. Muitos são Simão Mago. Judas creu e foi batizado. Judas foi um apóstolo, Judas Iscariotes, tá? Mas não tinha o Espírito de Deus, ele era filho do diabo. Então vocês podem ver aqui, ó, no livro de João, capítulo 14, do versículo, vai finalizar, 16 ao 25, ao 27, diz assim, ó: Jesus promete ao Espírito Santo: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Não é visitar, não, tá? Para sempre. Ah, mas ele está falando, o Espírito Santo para sempre no mundo. Não. Ele está conversando com os apóstolos, tá? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus falou para os apóstolos: não foram vocês que me escolheram, eu que os escolhi. Para começar por aí. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Simão o Mago, Judas Iscariote, não podem recebê-lo, porque não o vê e não o conhece. Tá? Mas vocês o conhecem, os apóstolos. Estava conversando com os apóstolos. Tá? Porque os apóstolos foram escolhidos por Deus, e não os apóstolos escolheram Deus. Tá? Mas vocês não o conhecem, pois ele vive com vocês. Minto. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, os apóstolos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele não visitará vocês para depois se retirar, não. Ele estará em vocês, ele habitará em vocês. Tá? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não ou Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Está perguntando o Judas, que não é o Iscariotes não, tá? Por que você vai se revelar a nós, os apóstolos, e não ao mundo? Ué, Deus não amou o mundo? Tá? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. É simples, meus amados. Crer em Jesus, se for batizado, será salvo. Obedece a palavra do Senhor? Não precisa explicar isso. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. Deixe-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque o mundo dá a paz que é passageira. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Meus amados, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
Jesus está falando, Ele lhes ensinará todas as coisas. Como pode um espírito que visita e depois se retira? Isso não é ensinamento. Ele falou que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Então nós vamos aprender. É a santificação. Então, pare com essa mania de achar que o Espírito Santo visita. Existem muitas pessoas que sobem montes, pessoas que vão à igreja várias vezes por semana, pessoas que fazem faculdade de teologia, pessoas que se emocionam com o louvor, mas nem todos são filhos de Deus. O joio não é parecido com o trigo? Simão, o mago, era um joio. Então, meus amados, o Espírito Santo habita em vocês ou não? É só vocês olharem para si, ver se há mudança em vocês. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.